Ela riu por ter-me traído, meus amigos ficaram do lado dela, eu saí de fininho, depois apareci com minha nova garota no aniversário dela. Estávamos todos sentados na sala, 8, talvez 9, cervejas, pizza já fria e metade comido, Spotify tocando algo que fazia parecer que estava tudo bem. Lexi estava sentada ao meu lado no sofá, com as pernas encolhidas sob ela, como se estivesse perfeitamente confortável, como se nada estivesse vindo. A gente não estava bem há um tempo, brigas por nada, mensagens passivo-agressivas, noites em que ela virou sem dizer boa noite, mas eu ainda não esperava isso. Ela estava no meio de alguma história, rindo com nossos amigos, como sempre, eu nem estava ouvindo direito, só deixando ela comandar a sala, como sempre fazia. Então ela mudou o tom, olhou direto nos meus olhos e disse: Eu transei com alguém, só isso. Não foi uma confissão, foi uma afirmação. Não caiu como uma bomba, caiu como uma piada. Ninguém entendeu, todo mundo meio que congelou, até a música parecia sem saber o que fazer. Depois ela acrescentou. Voz melosa, bem suave, eu precisava de um homem de verdade, sabe? E sorriu, sorriu. Foi aí que eu soube que aquilo não era uma desculpa, era uma encenação, uma reviravolta bem colocada na história. Ela já tinha-me colocado como um namorado entediante, emocionalmente indisponível. Alguns amigos nossos riram nervosamente, como se fosse algo ousado, como se fosse engraçado. Um cara, Marcos, que me conhecia há uma década, até murmurou. Caramba, Lex. Mas não disse mais nada, ninguém olhou para mim, não de verdade. Eu não falei uma palavra, levantei, caminhei até a cozinha, peguei minhas chaves no balcão. Ela inclinou a cabeça. É só isso. Vai embora assim. Sim, eu disse frio, limpo, como o primeiro corte de uma lâmina afiada. Não gritei, não joguei uma bebida, não dei a ela o colapso que ela claramente esperava. Sorri, pequeno, silencioso, não por bondade, por fechamento mesmo. Então, saí pela porta, não bati a porta, não desci as escadas batendo os pés, nem acelerei a van como num filme clichê. Eu apenas andei calmo, silencioso, como se a gravidade na sala tivesse finalmente se rompido e eu estivesse flutuando em direção a algo melhor, ou pelo menos, mais honesto. Entrei no meu carro e fiquei lá por um segundo, segurando o volante com as duas mãos, como se precisasse fisicamente segurar a mim mesmo. A casa atrás de mim vibrava com música e risadas, que de repente soaram tão forçadas, como se estivessem fingindo que nada tinha acontecido, como se eu não tivesse acabado de ser humilhado na frente das mesmas pessoas em quem confiava meus piores segredos. E talvez isso fosse o que doeu mais fundo, não que ela tivesse me traído, mas que eles ficaram sentados enquanto ela fazia isso. O grupo no WhatsApp que todos compartilhávamos ficou em silêncio. Sem um, ei, cara, você tá bem. Sem um, isso foi pesado. Sem lealdade, sem respeito, nem um emoji sequer. Então, eu criei meu próprio barulho, não dizendo nada. Saí do grupo, bloqueei Alexi, bloqueei o Marcos, até bloqueei todos eles. Não expliquei, não pedi que escolhessem lado, porque eles já tinham escolhido. Na manhã seguinte meu telefone tinha 32 chamadas perdidas, a maioria dela, algumas de gente que nem tinha dito uma palavra na noite anterior, pessoas que a horas sorriram enquanto ela me apunhalava no peito e chamava de honestidade. Ela deixou recados também, aqueles em que a voz dela vacilava entre irritada e em pânico. Você está sendo tão dramático. Pelo menos fui honesta com você. Você realmente só saiu assim como uma criança, me liga de volta, por favor. Era quase engraçado, quase, porque, para alguém que dizia que eu não era um homem de verdade, ela de repente realmente quis falar comigo. Mas eu não atendi, não quis as explicações dela ou as desculpas deles. Eu não queria fechamento, eu era o fechamento, e por mais que doesse perceber que eu não importava para eles, não de verdade, não quando importava, foi bom retomar o meu poder, sem precisar dar um soco ou gritar uma palavra. Eles esperavam um caos, uma cena, e receberam uma porta trancada em silêncio. E isso doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. No terceiro dia, a narrativa começou a mudar. Lexi passou de convencida a desesperada, rápido. No primeiro dia, ela fingiu estar bem, postou uma selfie com uma legenda tipo: Nem todo mundo merece acesso a você, e marcou 3 amigos nossos que tinham sentado naquele sofá, assistindo ela me arrastar na lama. No segundo dia, soube por uma irmã de alguém, numa cidade pequena, sabe como é, que ela estava dizendo às pessoas que eu tinha saído dela por uma piada, que eu era sensível demais, que não tinha homem suficiente para aguentar a honestidade real. No terceiro dia, ela chorava nos stories do Instagram, sem filtro, sem cílios, só máscara escorrendo e uma voz trêmula dizendo: Eu cometi um erro. Ok, mas eu só estava sendo honesto, na verdade. Não traí de verdade, só, estava bêbado, achei que ia fazer ele se importar, então agora era manipulação, não infidelidade. Ela nem conseguia mentir de forma consistente.
Enquanto isso, o grupo no WhatsApp, sem mim. Sim, aquilo não durou, porque o lance com quem escolhe o lado errado é que faz de novo. Marcos me enviou uma mensagem longa, não li toda, algo sobre como ele achava que era só Lexi sendo Lexi e que eu sempre fui o firme, então eles não achavam que eu ia levar isso tão a sério, que não surtar significava que não doía, que estar calado era igual a estar insensível, que silêncio era permissão. Nem respondi a ele, ao invés disso postei algo meu, simples, limpo, sem marca, sem nomes. Alguns de vocês só me conheciam quando eu era quieto, agora vão passar o resto da vida se perguntando o que eu teria dito se tivesse ficado. Os likes começaram a chegar, alguns de pessoas que não falavam comigo há anos, outros de quem costumava achar que eu era reservado demais, tranquilo demais, perdoando demais, mas agora entenderam, porque você não precisa gritar para queimar uma ponte, basta caminhar e deixar o silêncio acender o fósforo. Lexi mandou uma última mensagem naquela semana. Eu te amo. Você nem me deixou explicar. Mas a verdade é que você não pode apunhalar alguém e depois perguntar por que ela está sangrando. Você não consegue uma cadeira na mesa só porque está arrependida. Você virou o jogo, e definitivamente não pode estar na minha vida só porque finalmente percebeu. 2 semanas depois de me humilhar publicamente, Lexi enviou convites para a festa de aniversário dela, num lounge no terraço, vestido de veludo, código de vestimenta glam, vibe de Instagram, sabe, aquele tipo mais sobre ser vista do que celebrar. Eu não fui excluído da lista, nem mesmo após 32 chamadas perdidas e um desfile de culpa dela. Ela me deixou no RSVP, como se achasse que eu ainda tinha um papel na sua produção, que eu ia aparecer e implorar para ela me aceitar de volta. Mas eu não ia lá para ser um ruído de fundo. Eu levei a cara. Você não conhece a cara, mas a Lexi conhecia, elas se encontraram uma vez na inauguração de um amigo em comum. Lexi olhou para ela, a maquiagem natural, o blazer oversized, o fato de citar Audre Lorde numa conversa casual, e depois sussurrou para mim. Ela é uma daquelas meninas que acha que ser inteligente faz ela ser atraente. Virou o roteiro, surpresa. A cara é inteligente, bonita, gentil. Ela também é aquele tipo de mulher que entra numa sala e muda a temperatura sem dizer uma palavra. Eu mandei mensagem para ela uma semana antes da festa. Ela topou na hora. Você tem certeza? Não é coisa de criança. Ela perguntou no Uber naquela noite. Não é coisa de criança, eu disse, é estratégia. E eu quis dizer isso. A festa da Lexi estava cheia de gente que eu chamava de amigos. Metade deles nem tinha falado comigo desde o término. A outra metade estava lá só para aparecer nas fotos do aniversário dela. Ela já estava a alguns coquetéis quando chegamos. Eu a vi antes que ela nos visse, rindo, cabeça jogada para trás, uma mão no peito de um cara que parecia exatamente o tipo de Lexi, corpo de ginástica, zero cérebro. Aí, ela e eu entramos, e tudo parou. Não fizemos escândalo, não entramos pisando forte, nem causando drama. Ela deslizou a mão na minha, fizemos uma volta devagar, casual, pelo terraço, acenando para algumas pessoas que conhecíamos, pegando drinks, sorrindo, parecendo totalmente à vontade. Mas dava para sentir a tensão. A risada da Lexi ficou mais baixa, o sorriso começou a tremer, ela estava nos observando mesmo quando fingia que não. Quando chegamos perto da borda do terraço, Cara se inclinou e sussurrou. Ela está entrando em espiral, dá para sentir. E sim, ela estava, porque não era só que eu apareci, era quem eu trouxe e como parecemos despreocupados juntos. Não ficamos muito tempo, 45 minutos, talvez, só o suficiente para Lexi ver seu sonho se desfazer, fio por fio. Cara e eu não ficamos com ela, não ficamos com ela. Não nos gabamos, não rondamos o grupo dela, não mexemos no pote, só existimos, e isso foi suficiente. As pessoas como Lexi não sabem lidar com silêncio, precisam do caos para se manter no controle. Se não houver drama, elas não sabem onde o foco deve estar. Mas naquela noite, não estava nela, estava em nós. Em algum momento, senti o Marcos nos observando do outro lado do bar, o mesmo cara que não falou nada quando Lexi confessou, aquele que riu quando ela me chamou de erro. Agora, ele nos olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez, e talvez estivesse, porque eu não parecia destruído, eu parecia livre. Tiramos uma foto, só uma, cara ao meu lado, a mão no meu ombro, ambos com luzes da cidade ao fundo, sem legenda, sem marca, só publiquei no meu story, sem contexto nenhum. Isso foi suficiente. Quando voltamos para o Uber, Cara estava sorrindo. Você não falou uma palavra para ela. Não precisei, eu disse. Lexi me mandou mensagem antes mesmo de chegarmos em casa. Então ela é sua nova garota agora. 10 minutos depois, você realmente a trouxe para a minha festa. Então, você é patético. E, por fim, sinto sua falta. Engraçado como a história muda rápido quando você não é mais quem segura a caneta.
O voicemail começou a chegar na manhã seguinte, alguns com raiva, outros tristes, um tentando parecer nostálgico, como se fôssemos namorados do ensino médio, ao invés de uma garota que me destruiu na frente dos meus amigos e riu disso. Ela não pediu desculpas, não de verdade. Disse coisas como: ambos cometemos erros, você sabia que estávamos nos afastando, pelo menos eu fui honesta. Essa última quase me fez rir. Lexi não confessou para limpar a consciência, ela confessou porque achava que ainda podia ganhar, que podia me machucar de novo, que eu voltaria rastejando. Mas, na verdade, eu fiz uma saída limpa, e voltei para ela com alguém mais inteligente, mais forte, mais sólido do que ela jamais foi. E agora, Lexi era a que estava presa, assistindo. Assistindo às mensagens que sobraram na rede. Assistindo ao peso do seu nome na galera. Assistindo às curtidas secarem, às pessoas mudarem para mim, porque às vezes, a melhor vingança não é uma luta. É uma foto, uma presença, e a expressão no rosto deles quando percebem que apostaram errado e perderam. Depois da festa no terraço e daquela foto, o ego da Lexi despencou. De repente, eu não era mais o cara chato que ela traiu. Era o que saiu com dignidade, apareceu com alguém melhor, e saiu sem nem reconhecer ela. E isso a deixou louca. As mensagens ficaram mais longas, mais desesperadas. Por favor, quer conversar, a gente pode consertar, eu sei que a gente pode. A menina, cara, nem te conhece, ela começou a puxar o cartão do passado. Você realmente vai jogar fora tudo o que a gente tinha? Não, Lexi, você jogou fora tudo. Tudo que eu fiz foi tirar o lixo e seguir em frente. Depois, ela jogou a carta que eu sabia que vinha. Cometi um erro, mas você está sendo cruel. Eu não gritei com ela, não a ataquei online, não espalhei seu nome entre nossos amigos em comum, mesmo tendo motivos. Só fui embora, não deixando ela te seguir. Narcisistas odeiam perder o controle da narrativa. Lexi não suportava o fato de eu estar calmo, de estar-me curando, de as pessoas começarem a perceber que ela não era mais vítima nessa história. O Marcos entrou em contato de novo, dizendo que o grupo estava se sentindo desconfortável com tudo que aconteceu, que talvez a Lexi não estivesse sendo totalmente honesta sobre como as coisas terminaram. Sem pedir desculpas, só meia boca, como quem não quer se comprometer. Eu disse a ele: fala para todo mundo. Obrigado, mas não quero fazer seleção de novos amigos. Ele me deixou no read, perfeito. Enquanto isso, Cara ainda estava por perto, sólida, tranquila. Não estávamos rotulando nada, só deixando as coisas acontecerem onde quer que fossem. E essa foi a diferença. Sem manipulação, sem jogos de poder, sem ego, só duas pessoas indo em frente. Sem esqueletos, sem drama. E Lexi odiava isso. A última mensagem que ela mandou antes de eu bloqueá-la de vez. Eu só queria que você tivesse me deixado explicar. Não, eu assisti ela explicar para uma sala inteira, alto, orgulhosa, sem vergonha. Agora, que não tinha plateia, de repente, ela quis esclarecer também. Tarde demais. Você não pode rasgar alguém e depois pedir que ela te entregue a agulha. Às vezes, as pessoas não sentem sua falta, sentem que tiveram acesso a você, atenção, energia, perdão. E, no momento que você para de oferecer isso, elas não sabem mais quem são. E isso não é sua responsabilidade, é só o karma se manifestando. E eu nem precisei fazer cena, já fazia um mês do aniversário da Lexi. Ela estava bloqueada em tudo, sem ligações, sem mensagens, sem desculpas, estava bêbada, só nos beijamos, não achei que você ia sair. Ela teve tempo suficiente para pensar no que perdeu, e eu não tinha interesse algum em ajudá-la a processar isso. Cara e eu não éramos oficiais, mas éramos próximos. Ela não era um rebound, era prova de que eu não precisava ficar quebrado só porque alguém que eu confiava destruiu minha base. E, do nada, o Marcos ligou. Eu achei que ele tinha entendido quando eu desapareci daquele falso café, da última vez, mas não. Algumas pessoas só aprendem quando você coloca na mesa. Eu atendi. Estava curioso. Ei, cara, ele disse, bem casual. Eu só queria dizer que acho que as coisas saíram do controle. Aquele cara ficou na minha sala enquanto Alexi confessava a traição e ria como se tivesse soltado uma piada, não uma bomba. Você estava quieto, ele continuou. Então, a gente não sabia se você estava falando sério. Eu fiquei quieto, disse. Porque fiquei surpreso. Você estava gritando, ele continuou. Porque você é covarde. Isso o silenciou rápido. Depois ele disse. O que eu sabia, é que Lexi não está bem, cara, ela está dizendo que você distorceu a história. Ah, então estamos de volta ao modo gaslighting agora. Não sou só o cara que ela traiu, sou o cara que é dramático demais para entender nuances. Cortei Marcos ali mesmo.
Não te devo fidelidade por ter assistido minha humilhação e não feito nada. Você não precisa ser tão frio, cara. Deixe-me esclarecer. Eu fui quente quando perdoei quem não merecia. Eu fui quente quando fiquei com uma mulher que me fez sentir pequeno. Eu fui quente quando deixei pessoas entrarem no meu espaço, só aplaudindo quando eu estava na pior. Agora, estou indisponível. Desliguei, bloqueei o número dele, bloqueei todos os amigos que ficaram neutros. Neutro protege o abusador, não a vítima. Na semana seguinte, Cara e eu fizemos uma road trip até uma cidadezinha na montanha, a 3 horas daqui. Sem sinal, sem barulho, só ar tão limpo que fazia seu peito se sentir novo de novo. Rimos, não falamos de Lexi, e naquele momento eu soube que ela tinha ido embora, não só do meu telefone, mas da minha narrativa. Ela não era mais a vilã, ela só era irrelevante. Aconteceu da maneira mais idiota, mais comum possível, não num encontro dramático no casamento, nem numa conversa tensa na frente de amigos, nem numa última mensagem de um telefone clandestino, só no Trader Joe's. Eu estava pegando leite de aveia e ovos num domingo qualquer, quando virei na fileira 4 e quase trombei com ela. Lexi, sem maquiagem, cabelo preso, multom que já foi meu, por meio segundo, o tempo congelou, meu estômago caiu, os olhos dela se arregalaram como se tivesse visto um fantasma, ou talvez as consequências de suas próprias ações. Ela abriu a boca para falar algo, mas eu cheguei antes. Ei! Só isso, aquele silêncio indiferente. Assisti ao caos passar pelo rosto dela, confusão, vergonha, raiva, desespero, tudo rodando por trás dos olhos dela. Em menos de 2 segundos, ela estendeu os braços para um abraço. Eu dei um passo para trás, ainda sem tocar, digo. Mentirosa. Não falei alto, nem rude, só cansei. Ela tentou sorrir, perguntou como eu estava. Melhor do que nunca, eu disse, porque era verdade. Não precisava que ela soubesse disso. Cara estava esperando lá fora, no carro, ou que eu tinha finalmente conseguido uma promoção, ou que minhas noites eram tranquilas agora, sem gritos, sem desculpas, sem nada que significasse alguma coisa. Lexi não tinha direito à atualização, ela merecia silêncio. Mas, claro, ela não conseguiu deixar assim. Você realmente só virou as costas para tudo que a gente tinha. De novo, aquela linha, tudo que a gente tinha, que os traidores sempre usam quando percebem que apostaram errado. Olhei bem nos olhos dela. Você queimou tudo que a gente tinha. Eu só não fiquei lá para respirar a fumaça. E aquilo a quebrou. Ela piscou rápido, mordeu o lábio, assentiu como se estivesse tentando parecer indiferente, como se ainda estivesse no controle. Mas os olhos dela contaram a verdade. Lexi sempre quis a última palavra, mas eu a peguei de silêncio, com paz, e fui embora, com leite de aveia na mão, enquanto ela ficava congelada no corredor congelado. Não olhei para trás, porque qual seria a graça? Você não reinicia um fogo só para ficar olhando as cinzas.